Nós vamos falar agora sobre microfones, a captação dos microfones, o tipo de construção, o tipo de captação e todas as questões que envolvem a construção do microfone, a cápsula e aquilo tudo que a gente pode perceber no microfone para sua utilização prática, de maneira bem legal e musical. Os tipos de microfone mais comuns para utilização em estúdio são os dinâmicos, como esse Shure SM58, aquele microfone mais comum do vocalista ao vivo, ou do Silvio Santos, Maoi, e os condensadores, que são esse tipo de microfone, aquele microfone mais bonitão de estúdio, que tem uma cápsula em pé. Basicamente, no funcionamento dele, normalmente esse a gente coloca assim, a captação dele é para frente dele, e esses aqui, os condensadores, eles têm a captação lateral. A captação do microfone dinâmico, ela é menos sensível. Ele precisa de um som mais alto para captar e ele vai ser menos sensível à microfonia. Portanto, são os microfones mais utilizados ao vivo. A captação dos microfones condensadores, ela é bem mais sensível. Então, a direcionalidade tem que ser muito mais aproveitada, bem feita, e ele capta muito mais nuances, ruídos de fundo e esse tipo de coisa. Sobre o tipo de captação dos microfones, ele tem um padrão polar. Normalmente a gente fala nesse 58 aqui, ele vem até um coraçãozinho aqui. Esse Shure SM57, ele é cardioide ou unidirecional, ou seja, ele pega o som daqui para frente em direção à cápsula e rejeita o som das laterais e atrás. Falando que é cardioide ou unidirecional, ou seja, ele capta para frente, formato de coração, bum, bum, batendo no coração, e para trás ele então evita esses sons que vêm na parte de trás do microfone. No microfone condensador, normalmente tem-se aqui os desenhos dos formatos de captação. O padrão polar do microfone condensador, ele muda aqui. Ele está no meio cardioide, ou seria um coração, ou seja, ele capta daqui para lá. Aqui ele passa para o figura 8, ou seja, ele capta para frente e para trás. Aqui ele é omnidirecional, ele capta completamente em volta. Ele tem um cardioide, que ele capta, a cápsula capta para frente. Quando a gente muda aqui para o figura 8, que é um outro tipo de captação, ela passa a captar na frente e atrás, formando uma figura 8, ou seja, os sons que vêm daqui vão ser captados, os que vêm daqui vão ser captados também, e os que vêm na lateral vão ser rejeitados, ok? Já nesse terceiro padrão polar aqui, do microfone condensador, que é omnidirecional, omni significa tudo, então todos os lados ele vai captar, ou seja, ele vai captar em 360 graus em volta da cápsula dele, pegando todos os sons que se formarem nessa região, ok? O microfone condensador, ele tem uma outra questão, que são um botãozinho que tem aqui atrás, que é o corte de grave, ou seja, ele corta ali mais ou menos, no caso desse microfone aqui, de 80 Hz para baixo, eliminando sons de pedestal, ou ruídos ambientes, ou alguma coisa tremendo, alguém esbarrou no microfone, por exemplo. E do outro lado, ele tem um pad, no caso desse microfone condensador aqui, de menos 10 decibéis. Ou seja, se você está apontando ele para uma fonte sonora muito alta, por exemplo, um tambor de bateria, alguma coisa assim, quando o som está muito alto, está clipando quando está entrando lá, que a gente fala clipando, né, quando ele está chegando no vermelho, você pode então atenuar ele em menos 10 dB aqui para usar com fontes sonoras mais altas, ok? Quais seriam as principais indicações para a utilização de microfone dinâmico no estúdio, ok? Seriam para fontes sonoras mais altas e principalmente próximas, como no caso da bateria. No caso da bateria, em termos de estúdio, a gente identifica que são vários instrumentos próximos um do outro. Por exemplo, a caixa seria um instrumento, o bumbo seria outro, o tom um outro, o tom 2, o surdo,
os pratos, são todos instrumentos separados. Então, quando você vai usar fontes sonoras altas, de alto SPL, ou seja, um barulho de uma caixa é um som forte, alto, do boom é um som forte, você vai dar preferência aos microfones dinâmicos para captar aquele instrumento. Porque à medida que você vai microfonando eles mais perto, eles são amigáveis ao alto SPL, o som numa caixa muito alto, você coloca um SM57, por exemplo, na caixa, ele não vai ficar clipando, chegando um sinal alto demais ali na sua mesa de gravação, na sua placa de áudio, ok? E no caso da direcionalidade, você mira o microfone na caixa, ele vai pegar mais o som da caixa do que do boom, os tons, os outros instrumentos que estão ali perto. Então ele é mais direcional e ele consegue lidar com SPL mais alto. Já os microfones condensadores, eles favorecem a gravação de instrumentos com SPL mais baixo, som mais agudos e ele é menos direcional, no sentido que ele é mais abrangente. Então, por exemplo, você vai gravar um violão de aço, que é um som um pouco mais baixo, ou uma voz, uma coisa assim, ou mesmo os pratos da bateria, que são mais agudos. Normalmente a gente vai microfonar os overs um pouco mais longe, nós vamos usar os microfones condensadores. Eles são melhores nesse tipo de utilização. Eles detalham melhor o som, porém eles não aguentam o SPL muito alto. O som chega clipando ou alto demais na sua placa de gravação. O que é SPL? SPL, o Sound Pressure Level, é o nível de pressão sonora, ou seja, é a medida de qual tipo de pressão no ar, porque o som é a perturbação do ar. Quando aquele instrumento perturba o ar, ele perturba mais ou menos. Por exemplo, um violão de aço, ele perturba menos o ar do que uma caixa da bateria, por exemplo. A caixa é alto o som, pá, 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 bem alto, e o violão é aquela bem mais baixinho ali. Então, a diferença do SPL é a medida exata, em termos de engenharia, de quanto significa aquele tipo de perturbação do ar que aquele instrumento está exercendo. Então, um SPL mais alto é uma perturbação maior do nível de ar e um SPL mais baixo uma perturbação menor. Significa perturbação no sentido também, um som com SPL mais alto, ele vai perturbar os seus vizinhos mais. E o som com SPL mais baixo vai perturbar os seus vizinhos menos. Você pode usar um microfone condensador ou dinâmico de marca mais barata? Sim, você pode usar. Quais são os detalhes ali que vão mudar? Obviamente, em termos de um microfone condensador, por exemplo, se você for comparar, por exemplo, um Behringer B2 com um Neumann U67, em termos de componentes, os componentes utilizados na fabricação desses microfones, eles são especificamente mais caros, sim, e de melhor qualidade. Então eles geram uma qualidade de áudio um pouco melhor. Porém, dentro da essência, os dois são microfones condensadores. Vai fazer muito mais diferença usar um microfone condensador do que um microfone dinâmico. Ele vai ter um som característico ali do microfone condensador, que é um som mais brilhante, né, mais claro e todas essas características do condensador. Porém, ele não vai aguentar muito o SPL. Porém, no caso de quando você usa um microfone dinâmico, por exemplo, de marca pior, normalmente o que acontece? Se você pegar um Shure SM57 como exemplo, ele é unidirecional ou cardioide, ele só capta para frente e ele tende a rejeitar os sons que vêm para trás. No caso da cópia, as cópias que existem do 57 no mercado, em muitos momentos elas não são unidirecionais, elas são hipercardioides, ou seja, elas captam atrás também. Então isso vai dar um tipo de som diferente. Por exemplo, quando você utiliza o microfone para aumentar o grave usando o efeito proximidade, que é quando você aproxima o microfone dinâmico de uma fonte sonora e quando está muito próximo, ali entre 2 e 4 centímetros ali, já começa a acontecer de aumentar o grave daquela fonte sonora. Então, quando o microfone é hipercardioide, ou, por exemplo,
uma cópia não ser unidirecional ou cardioide igualzinho no 57, no 58, ele não vai aumentar o grave nessa mesma proporção, ok? O microfone condensador, ele tem uma particularidade. Ele precisa do phantom power para gerar energia para a cápsula dele começar a responder. Ou seja, a cápsula precisa de energia elétrica para funcionar. Então você vai ver que na mesa ou na sua placa de áudio, de gravação, tem um botãozinho que chama Phantom Power, né? Poder fantasma para ligar o seu microfone condensador. Essa aranha de elástico que está aqui, o microfone está preso, ela é um suporte com amortecimento para retirar a vibração mecânica do microfone. Então, se ele balançar, acontecer alguma coisa, ele não vai bater e fazer pó,